E aí, galerinha, beleza? Eu sou o seu professor de física, o Eric Silva. Seja bem-vindo mais uma vez a esse canal, o canal Se Cuida Física, aula número 7, efeito motor. Essa aula aqui não estava na programação do curso de eletromagnetismo, mas eu trouxe aqui para a gente conhecer um pouco como funciona um motor. Um motor tradicional, um motor universal, que a gente chama aqui como motor de corrente contínua ou de corrente alternada. Não, vamos entender aqui as noções básicas, né? Esse é o meu objetivo de mostrar para vocês como funciona um motor, né? Um motor tradicional, um motor convencional, desses receptores elétricos. Tá? Então aqui eu tenho um motor, certo? E o efeito motor é o efeito de rotação, certo? Produzido por uma ação de forças magnéticas gerada por quem? Pelos fios, exatamente, pelos fios. Na aula anterior eu não falei, né? De uma força magnética aí gerado, né, quando vai passar uma corrente, aqui eu tenho um campo magnético e esse produto vai gerar uma força magnética? Pois é. Então isso aí que movimenta um dispositivo condutor de corrente elétrica, que no caso seriam os fios, esses fios aqui, as bobinas, submetido à ação de um campo magnético, que é esse estator, que é um ímã aqui que fica ao redor do motor, certo? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo que eu postei até nas redes sociais, muito, assim, com uma situação bem mais simples. Eu quero, claro, pegar o simples para depois a gente entender um pouco mais a complexidade. Como é que funciona um motor? Bom, vai passar uma corrente aqui, vai entrar uma corrente aqui nessa espira. Essa espira aqui é praticamente retangular, né? E aí, devido, né, ó, veja como eu tenho um campo magnético aqui, ó, um campo magnético retilíneo, certo? Que é criado pelos estatores. Isso vai fazer o seguinte, vai produzir uma força magnética em um sistema binário, né? De duas forças estão na mesma direção, mas sentidos contrários. E aí vai fazer com que, vai produzir um torque magnético, exatamente, um momento de rotação aí. E isso vai fazer com que a espira gire, exatamente isso. Ela vai acabar girando, certo? Muito legal. Vamos para a primeira situação, uma situação onde eu tenho, né, que aqui, ó, na primeira situação, aqui que está aqui a espira, né, a espira, você está vendo a espira assim, né? A espira rente aqui com o seu olho aqui, né? Você não está vendo ela de cima, nem ela por baixo, você está vendo assim, tá? E aí, ó, ela está aqui na mesma direção, o plano da espira está na mesma direção do campo magnético aí, tá? E aí, ó, veja, ela tem uma certa distância, né? A força magnética, quando ela é aplicada, tem uma certa distância ao eixo de rotação, certo? E aí, o que vai acontecer, né? Você vai observar que essa distância, né, veja que quando eu aplico uma força a certa distância de um eixo de rotação, eu tenho o torque, o momento de rotação aí, que é dado pela força magnética, vezes a distância, vezes o seno do ângulo, né? E você sabe que essa força também, ela é gerada, né, essa força aí magnética, ela é gerada pelo bio, que eu falei na aula anterior, certo? E aí você tem os contatos da espira com o rotor, né, que para girar, né? E aí você tem esse sistema binário que acontece aqui, certo? Então, na situação 1, eu tenho as forças magnéticas geradas pelo produto de IB, certo? Que estão perpendiculares entre si, né? No caso, tanto o campo, você veja que o campo, né, está perpendicular à corrente, né? E vai gerar uma força aí, certo? Que irão produzir esse momento de rotação da espira, causada, né, por esse torque aí, um torque magnético, a gente pode dizer assim, fazendo girar. Situação 2. Situação 2 vai ser o seguinte, a espira começa a girar, e o que é que vai acontecer aqui? Ó? Você vai ver que as forças continuarão constantes, certo? As forças continuarão constantes aí, porque você vai observar que tanto a corrente como o campo continuarão perpendiculares. Então, o produto disso daí vai continuar sendo, né? Vai tendo a mesma força, a força vai continuar constante, a força magnética, só que a distância diminui. Então, se essa distância vai diminuir em relação, por exemplo, essa força aqui em relação ao eixo de rotação, se ela diminui, aí o que é que vai acontecer? O torque vai diminuir, o momento de rotação vai diminuir, então ela vai começar a parar, né? Que esse é um dos defeitos desses motores assim. Então, na situação 2, devido à diminuição da distância em relação ao eixo, né, de rotação, que do D' aqui, tá? O D' aqui, que é menor do que D, né? Que é esse D aqui, tá? Que no caso aqui é o momento máximo, né? O momento, a gente pode dizer assim, momento de rotação máximo. Certo? Então, ó, veja, tá vendo aqui essas bolinhas, até esqueci de falar, ó, essas bolinhas com X e bolinha com
uma bolinha com um pontinho, né? Você sabe que a corrente está entrando na espira, né? Está passando para a espira, porque na verdade isso daqui está indicando o plano da espira que está entrando na sua tela e a bolinha com um pontinho está saindo da tela, certo? Então é isso aí. E aí quando essa distância começa a diminuir, o torque vai diminuindo, né? Então isso vai acabar gerando, vai acabar com que ela vai começar a parar, né? Certo? Então é isso. Na situação 3, ela chega no ponto interessante, né? Que ela vai ficar agora, certo? As forças continuarão constantes durante esse processo, né? Você vai ver que a corrente, tanto com a corrente e o campo, eles vão continuar, né, perpendiculares, ou seja, vai aparecer uma força magnética aí, só que agora não vai produzir mais momento de rotação. Por que, Eric? Porque agora a força que foi aplicada nesse caso foi uma força que está sendo na mesma direção da distância, certo? Ou seja, tá vendo aqui? A força está na mesma direção da distância aqui, ó, né? Da distância da onde aplica a força até o eixo de rotação. Então, devido a isso, não vai ter mais momento nesse processo, certo? Então, é como se ele parasse aí, parasse nesse momento. Só que ele não vai parar. Que vamos para a situação 4, né? A situação 4, ele vai continuar girando devido à inércia, certo? Mas, o que vai acontecer aí, né? Como ele vai ficar parando devido à inércia, né? Que ele vai continuar girando, aliás, vai continuar girando devido à inércia, mas, o que vai acontecer? Aí, ó, acontece que os ramos mudam de lado, certo? Só que, o que vai acontecer quando esses ramos mudam de lado? Veja aqui, ó, tá girando para o sentido, né, pro sentido horário, né, a espira, né, tá vendo que tá girando no sentido horário. Só que veja, as forças são contrárias. As forças magnéticas vão produzir uma espécie de momento de rotação contrário. E isso vai fazer com que o motor, né, essa espira não consiga completar a volta. Certo? E aí é essa a ideia, né? Então, infelizmente, esse caso não tem como a gente fazer um motor, né, só com essa espirazinha aí, né? E a gente tem que usar alguns meios, algumas situações para superar essas dificuldades. E o que a gente faz? Para superar essa dificuldade, pode-se, por exemplo, fixar várias espiras ao redor de um único rotor. Certo? Então, esses dois pontinhos pretos aqui, né, essa situação aqui, estão ligados, né, a um rotor. Agora, para superar essa dificuldade, eu faço o seguinte, eu vou colocar, em vez de colocar só essa espira, eu coloco várias espiras, né? Várias bobinas aí, certo? Como acontece nesse caso aqui, tá vendo? Ó? Cada fiozinho, cada conjunto de fiozinhos desse é como se fosse uma espira assim, certo? Aqui, ó, tá vendo? Ó? E aí, eu coloco várias para superar essa dificuldade, certo? Eu coloco várias. Em vez de colocar só uma, como está nesse caso aqui, eu coloco várias, certo? E aqui, ó, o que vai acontecer? Quando eu coloco várias, eu vou ter as extremidades das espiras aqui, e com isso eu vou conseguir superar, certo? A corrente aqui, ó, que está saindo aqui, né? De uma fonte de tensão, pode ser a tomada da sua casa, enfim, certo? Que vai entrar aqui que vai entrar aqui e vai entrar pelas espiras, né? E aí você vai ter, ó, esse conjunto de espiras ligados ao rotor, certo? É claro que a gente tá vendo ele de frente assim, né? É muito difícil fazer uma figurinha 3D, tentar desenhar 3D, né? Mas é isso que acontece. Então, cada bolinha dessa aqui é uma intimidade de uma espira. Então, tem várias espiras aqui e com isso vai conseguir superar e ele vai conseguir dar a volta completa. Mas tem situações, né, que são esses mais complexos, que a gente usa alguns outros dispositivos para melhorar ainda mais essa leveza de giro, para não ter essas dificuldades de forças magnéticas contrárias. O que é que a gente faz? Olha essa situação aqui, né? Então a gente monta agora, tá? A gente monta uma situação onde a gente coloca comutadores e escovas, tá? Esses comutadores aqui são uma espécie de semicilindros, né? E que a gente coloca aqui ligado nas espiras, né? E aí, essas escovas aqui, ó, eu posso conectar pela corrente, né? Aqui. E aí ele vai girando junto com a espira, né? Com essa espira aqui.
E com isso vai tendo uma leveza maior, né? Ele vai girar com mais facilidade. Isso é muito interessante, muito legal. E é o que acontece no motor lá que eu mostrei lá no começo, né? Que é esse motor aqui, né? Motor mais moderno, motor bem mais complexo. Que é na situação onde eu tenho escovas aqui, tem até molas, né? Eu tenho uns o fio do motor que é ligado numa fonte de tensão, certo? E aqui eu tenho os comutadores. Eu tenho vários comutadores aqui porque eu tenho várias espiras. É interessante observar que a gente não falou sobre esse assunto ainda. Você vê que essas espiras estão conectadas aqui, estão amarradas, né? Vamos dizer assim, nesse objeto de ferro aqui que está aqui, né? Que estranho, né? Mas na verdade não é estranho. É porque você vê que o estator está gerando um campo magnético uniforme aqui, certo? E devido a isso, para você ter uma permeabilidade magnética maior, aí você usa esse material aqui, que é o material ferromagnético. E com isso faz com que o motor tenha mais leveza, tenha menos resistência, que esse é o objetivo, que ele gire, né, que ele faça aí o seu trabalho com maior frequência, né? Então é isso, muito interessante, né? Então essa é o modelo de motor mais ideal, né, que a gente tem hoje. Claro que tem vários tipos de motores. No YouTube você pode ver aí, tem motores aí, motor CC, motor CA, e aí, certo? Mas é muito legal a gente estudar essa parte. Então, assim, o meu objetivo, claro, aqui não é mostrar como funciona, você montar um motor, desmontar um motor, não. Talvez, assim, tem muita coisa, essa parte mais eletrônica eu deixo com outra galera que é mais específica dessa área. O meu objetivo é mostrar por que ele funciona, que esse é o objetivo, né? Esse é o meu objetivo de mostrar para vocês como funciona o motor. E isso resumidamente, você tem aí uma força magnética que faz esse processo através de um campo magnético e a corrente elétrica que passa pela espira, né, e faz esse motor girar. E aí a gente usa alguns dispositivos para melhorar, né, ou algumas formas, né, para superar essas dificuldades, dessas resistências que não acontecem, né, que faz que resista ao giro, né, ao momento de rotação, que seria o torque magnético, certo? Então esse foi o meu objetivo, eu espero que vocês tenham gostado. Então, próxima aula eu vou falar sobre indução eletromagnética, é uma parte muito interessante, e depois a gente encerra com a parte de transformadores. Então, muito obrigado e até a próxima.